dia, alunos, docentes e demais inscritos. Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Racine, que há 30 anos forma profissionais para atuarem na área de saúde, através de seus cursos intensivos de pós-graduação, dentre outros. Eu sou Elídia Bagbudarian, diretora acadêmica, e vim recebê-los para mais um evento em nosso espaço virtual. Hoje, com o tema O papel da Anvisa na liberação e acompanhamento do uso emergencial das vacinas para a Covid-19. Esta é uma oportunidade ímpar para todos nós compreendermos algumas das etapas de análise e elaboração de pareceres realizados por nossa agência reguladora no zelo à saúde da população brasileira. Antes, porém, algumas considerações. Após a palestra, teremos um espaço para responder às perguntas dos participantes, que devem ser enviadas por escrito durante a apresentação, tá bem? E no espaço dedicado a essa interação. Para mediar o evento e receber todas as contribuições e perguntas dos participantes, eu apresento Rafael Boiati, farmacêutico, professor e coordenador de cursos de pós-graduação em assuntos regulatórios e em farmacologia clínica. Rafael? Olá, Elídia, Gustavo, bom dia. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, Gustavo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aí com a gente falando sobre esse tema tão importante. Obrigado, Elídia. Bem, e para ministrar o tema, Gustavo Mendes Lima Santos, ele é farmacêutico, graduado pela Universidade de São Paulo, mestre em toxicologia pela Universidade Estadual de Londrina, é especialista em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz e gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da GGMed, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atuando há 18 anos na avaliação de estudos clínicos de medicamentos e inspeção em centros de pesquisa, e também docente do Instituto Racine. É com grande satisfação, Gustavo, e muita gratidão que o recebemos, especialmente considerando este momento de tanto trabalho a você, aos demais técnicos da Anvisa. Somos muito gratos por estar conosco aqui neste dia para ampliar nosso conhecimento e entender um pouco melhor todo esse processo. Passo-lhe, então, agora a palavra em definitivo. Uma ótima apresentação. Muito obrigado, Elídia. Muito obrigado, Rafael. Bom dia para vocês. Bom dia para todos que estão acompanhando a gente aqui. Queria começar dizendo que é uma honra estar aqui também nesse espaço que o Instituto Racine promoveu para mim, para representar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Se a gente for pensar, há algum tempo atrás, muitas pessoas não sabiam a função da Anvisa, para que a Anvisa servia e o que uma agência reguladora poderia contribuir na saúde da população. Então, acho que esse cenário mudou desde o começo da pandemia. Eu observo que uma mudança significativa aconteceu nesse sentido, de tornar a agência reguladora mais próxima da sociedade, mais comunicativa, mais explicativa, e isso é fundamental. A gente estava conversando antes de começar aqui que se a gente não consegue dizer para as pessoas o que a gente faz, por que a gente faz, as pessoas não entendem e muitas vezes até podem criticar e julgar de uma maneira até justa, já que as pessoas não conseguem perceber a importância do que fazem. Então, acho que esse espaço é fundamental. O meu objetivo hoje, então, como eu estava conversando também com a Elídia e com o Rafael, é ter uma oportunidade de explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais essas questões do procedimento que a agência adotou para avaliar e para aprovar, ao final, essas vacinas para uso contra a Covid-19, né? E para começar a falar disso, tem que começar a falar lá do começo da pandemia. Desde o começo da pandemia, a agência tem feito reuniões quinzenais com as outras agências reguladoras que fazem parte de um fórum internacional que chama ICMRA. Esse fórum internacional, ele reúne as principais agências reguladoras do mundo e a ideia é trocar informações, permitir o intercâmbio de estratégias regulatórias,
normativas, de requisitos técnicos. E o ICMRA, desde o começo da pandemia, promoveu esse espaço justamente para que, sabendo que as agências enfrentariam uma situação muito complicada na pandemia, que é o fato de que precisávamos de celeridade nas respostas, não dava para demorar, por exemplo, no caso de uma vacina, um desenvolvimento de 10 anos, e a agência reguladora tinha um papel importante no auxílio, no aconselhamento científico, nas proposições de desenvolvimento clínico de vacinas. E, ao mesmo tempo, não poderíamos abrir mão dos requisitos de qualidade, segurança e eficácia das vacinas. Então, esse balanço foi o principal norte que pautou as reuniões do ICMRA ao longo da pandemia. E isso foi fundamental aqui para o Brasil também, porque a Anvisa, no final de 2019, se tornou membro do comitê gestor do ICH, que é um outro fórum internacional de agências reguladoras, e colocou a Anvisa num patamar de agência de alto nível, que trouxe uma série de compromissos também, e a importância da agência sendo uma referência para várias outras agências na América Latina, África e outros países menores e que não tem uma estrutura regulatória tão forte e tão consolidada quanto no Brasil. Então, esses dois momentos então internacionais, no caso de convergência regulatória, o que a gente chama esse movimento de aproximar as agências, aproximar os requisitos, foram então que nortearam as ações aqui no Brasil para enfrentamento da pandemia. E aí o que a gente percebeu foi que nesse balanço entre ser ágil, mas não abrir mão dos requisitos técnicos, científicos necessários, e aí falando agora especificamente de vacina, foi que nós começamos um novo movimento. O primeiro movimento da agência foi se abrir para discussões com os desenvolvedores de vacinas para que os estudos pudessem ser realizados aqui no Brasil. É fato que o Brasil começou a ser procurado como um país muito interessante para se realizar esses estudos clínicos de vacina, por quê? Primeiro, por um lado positivo, que é o fato de que tínhamos uma agência reguladora, então, que era considerada de alto nível, e ter uma agência reguladora forte, com requisitos científicos, é importante para quem está desenvolvendo uma vacina, porque sabe que ali existem regras que vão ser fundamentais para garantir a aceitabilidade desse estudo também em outros países. Então, tínhamos uma agência reguladora num ambiente favorável, um meio científico e acadêmico que promoveu a realização desses estudos seguindo o que a gente chama de boas práticas clínicas, ou seja, cumprindo com todos os protocolos de rastreabilidade das informações, todos os protocolos de confiabilidade dos dados e execução dos estudos. Esses são os aspectos positivos, mas infelizmente o Brasil também foi muito procurado por conta do número de casos. E a gente sabe que num estudo de vacina não é possível você deliberadamente infectar as pessoas para verificar, para testar a eficácia da vacina. Os estudos precisam ser conduzidos, como foram aqui no Brasil, com indivíduos que têm maior chance de se expor, ou maior possibilidade de se expor ao vírus por conta das suas atividades, por conta do seu perfil de trabalho. E só que, devido ao número de casos que existiam aqui no Brasil, foi então que o Brasil também foi muito procurado. E a Anvisa começou a atuar já desde aí, discutindo os protocolos de pesquisa clínica, fazendo o que a gente chama de aconselhamento científico. E a nossa estratégia foi a de fazer todas essas discussões, alinhar todas as expectativas, discutir quais eram as abordagens estatísticas necessárias para se mostrar que uma vacina é eficaz e é segura, discutir o número de indivíduos necessários para se fazer um estudo desse tipo, discutir
como esse estudo iria ser executado, em quais centros de pesquisa, de que forma isso ia ser operacionalizado. E aí, então, foi que nós estabelecemos uma meta para nós, como agência reguladora, de deliberar um prazo de 72 horas após a formalização do protocolo. Essa já foi uma meta bastante desafiadora, porque, tradicionalmente, nós tínhamos o prazo de 90 dias para se manifestar sobre esses desenhos de estudo. Só que a gente reduziu drasticamente esse prazo, adotando essa estratégia de discutir antes da formalização do pedido. Então, nesse período, a gente teve muito contato com os pesquisadores para alinhar esses estudos e permitir que eles fossem conduzidos aqui no Brasil. E aí tivemos, sim, 4 estudos aprovados já no ano passado, isso em meados de maio, junho do ano passado, por aí. De maio até setembro foram os 4 estudos que nós aprovamos de 4 vacinas, que foram a Coronavac, a vacina de Oxford, a vacina da Janssen e a vacina da Pfizer. Então, essas 4 vacinas fizeram o desenvolvimento clínico aqui no Brasil conforme esse procedimento que eu estou dizendo para vocês. Quando a Anvisa decide sobre aprovar uma pesquisa clínica aqui no Brasil, são 4 os principais aspectos que são considerados pela agência. O primeiro aspecto, como eu disse, é o próprio desenho do estudo, ou delineamento, como a gente chama. Quantos voluntários vão participar? Esse estudo vai ser controlado por placebo? A maioria dos estudos de vacina foi assim, na proporção 1:1. Então, metade das pessoas tomavam placebo, metade das pessoas tomavam a vacina. Assim, então, era possível comparar o desempenho da vacina nos 2 grupos. Outro aspecto que nós avaliamos também na decisão sobre aprovar um estudo a ser realizado aqui no Brasil é a segurança, porque essas vacinas vieram para cá no Brasil nas fases posteriores, nas fases finais dos estudos clínicos, ou seja, fase 3, fase 2/3, ou seja, as fases que nós chamamos de fases confirmatórias, que confirmam se a vacina realmente é segura e eficaz. E aí, para que se possa, então, administrar uma vacina na nossa população, é preciso saber se os dados que foram conduzidos, principalmente nos estudos não clínicos, ou nos estudos anteriores, né, fase 1, que são as fases que mostram segurança da vacina, caracterizam de forma inequívoca a vacina. Então, por isso que pesou na nossa decisão e nessas discussões que nós fizemos com os desenvolvedores, se estava muito bem caracterizada a vacina, porque a ideia não é não expor a risco os voluntários que vão participar do estudo. Outro aspecto também importante da avaliação para a decisão da agência sobre o estudo clínico é o que a gente chama de qualidade da vacina. É preciso já ter um mínimo de robustez na qualidade, ou seja, na fabricação dessa vacina, nas suas especificações, ou seja, nos parâmetros que são observados para considerar que essa vacina está íntegra. Então, tudo isso compôs também esse pacote necessário para que a gente pudesse aprovar esses estudos aqui no Brasil. E, por fim, o que a gente chama de boas práticas clínicas, que é justamente isso que eu mencionei, o fato de que o estudo realizado aqui no Brasil precisava ter, e precisou ter, confiabilidade nos dados e robustez na sua execução. Então, a confiabilidade, a robustez e o que a gente chama de rastreabilidade. Nós, como agência reguladora, temos que ser capazes de acessar os dados do estudo clínico a fundo, ou seja, ir lá nas planilhas, nos laudos, nos relatórios técnicos, em todas as informações que permitem se chegar a uma conclusão sobre a eficácia ou segurança da vacina. Então, por isso que as boas práticas clínicas foi um dos aspectos principais no peso e na decisão de autorizar esses estudos aqui no Brasil. Então, autorizamos esses 4 estudos aqui no Brasil e esses estudos foram conduzidos à medida ao longo do segundo semestre de 2020.
E ao longo do segundo semestre de 2020, nós nos deparamos com uma série de situações, né? Em alguns casos, os próprios desenvolvedores das vacinas ou dos estudos interromperam os estudos para investigar casos de eventos adversos graves, e em alguns casos a própria agência tomou a decisão de interromper o estudo para investigar. Isso é um procedimento absolutamente comum, porque quando existe uma suspeita de que pode haver algum caso grave naquelas pessoas que estão participando do estudo de vacina, é função tanto da agência reguladora quanto das empresas que estão patrocinando esses estudos parar a vacinação para verificar e descartar de maneira taxativa que realmente não tem nenhum evento adverso grave ou nenhuma relação entre a vacina e o que ocorreu com o voluntário. E tudo isso precisa de um processo de investigação. Nem sempre definir a causalidade, que é o final, o que é o objetivo ao se interromper um estudo para verificar se está tudo bem, se realmente não é por conta da vacina que aconteceu esse evento adverso. É preciso uma série de informações, inclusive usar um algoritmo que é sugerido pela Organização Mundial de Saúde, que considera vários pontos, por exemplo, a plausibilidade biológica, ou seja, a capacidade de realmente a vacina, por ser uma vacina, por exemplo, de vírus inativado ou vírus vetor, causar uma reação do tipo da que ocorreu no voluntário, no caso de evento adverso grave. Então, é um procedimento que é trabalhoso, mas é importante para descartar qualquer dúvida ou incerteza sobre a segurança dessas vacinas. E aí, durante esse processo, aconteceu, então, algumas situações e, nos seus casos, todos nós descartamos a relação com a vacina, nesses casos de eventos adversos graves, que necessitaram de interrupção do estudo. E aí, já para o final ali de novembro, dezembro, já começamos a observar os primeiros resultados. Esses resultados, conforme aprovado pelos nossos protocolos, poderiam ser resultados tanto finais quanto resultados que nós chamamos interinos. Porque o fato os estudos foram aprovados, todos os estudos que foram aprovados são estudos que comparam casos sintomáticos de Covid-19. Então, vamos supor que a gente vacina uma população de 10 mil pessoas, para ficar um número redondo. 10 mil pessoas. Para que o estudo possa dar uma resposta rápida, e é o caso da pandemia, já que a gente não daria para esperar 10 anos para a gente ter um resultado, para que o estudo tivesse uma resposta rápida, o foco do estudo é nos casos sintomáticos. Então, das 10 mil pessoas, vamos supor que 200 pessoas desenvolveram sintomas da doença e as outras pessoas foram assintomáticas. Essas pessoas que estão assintomáticas, elas não vão entrar nos cálculos de eficácia, porque o foco aqui do estudo, para que pudesse ser mais ágil, é justamente o foco nos casos sintomáticos. Então, desses casos sintomáticos, desses 200 casos sintomáticos, se divide ou se quebra o cegamento do estudo, porque esses estudos todos foram aprovados como duplo cego, ou seja, nem a pessoa que estava tomando, nem o administrador sabia se estava administrando placebo ou vacina. E aí quebra o cegamento, e aí então se observa quantos por cento dessas pessoas que estão nos grupos sintomáticos eram vacina e eram placebo. Essa é uma maneira didática de explicar, porque tem uma série de cálculos estatísticos aí. Mas, de uma maneira geral, essa é a ideia. Verificar quantos por cento está no grupo placebo e quantos por cento está no grupo vacina. Então, só que os estudos foram planejados para esperar um resultado com, sei lá, quando atingisse 200 casos sintomáticos, a gente iria interromper o estudo para fazer o cálculo de eficácia. Mas, nessas discussões internacionais, nós já prevíamos que,
Se tivesse, por exemplo, nos 50% dos casos, já tivesse um dado muito promissor de eficácia, a gente já podia considerar a possibilidade de autorizar um uso emergencial. E aí, então, surgiu essa ferramenta que foi tão discutida e que foi fruto das reuniões da semana retrasada, da semana passada e ontem. A autorização de uso emergencial você tem um produto que é tão promissor, que mostrou um perfil de eficácia mínimo de 50%. Esse 50% foi discutido amplamente nesses fóruns que eu falei para vocês. Nesses fóruns, inclusive que a OMS participa, a gente percebeu que a situação de pandemia é tão calamitosa, não existe possibilidades de enfrentamento reais e onera tanto os serviços de saúde, os hospitais, consome um número enorme de insumos para o manejo clínico da doença, que valia a pena, por meio da autorização de uso emergencial, ter um produto que tivesse no mínimo 50% de eficácia e que tivesse uma segurança muito bem caracterizada, ter autorização de uso emergencial, mesmo com uma análise interina, ou seja, mesmo já mostrando ali, sem esperar concluir todo o estudo de eficácia, mas já mostrando um dado muito promissor, porque o dado interino já mostra uma tendência, e nessa tendência é possível então falar, não, vamos autorizar o uso emergencial para garantir o acesso mais rápido ao enfrentamento da pandemia. Então foi nessa lógica que no final de 2020 ali, a gente começou a observar os primeiros resultados. Quando eu digo observar os primeiros resultados, é aí uma questão importante do papel da agência reguladora. A gente viu no cenário de pandemia que, diferente do que acontece muitas vezes em outros momentos da história e da regulação e dos medicamentos, que nesses casos envolveu uma mobilização de várias empresas para que pudessem desenvolver as vacinas. As pessoas estão com muita esperança nas vacinas, isso é fundamental. As vacinas são a maneira que nós temos para combater essa situação. Mas a gente viu que muitas vezes as empresas anunciavam os resultados de eficácia, sem passar por ou pelos pares ou pelas agências reguladoras, né? E essa foi uma situação que foi diferente, que precisou ser enfrentada pelas agências reguladoras, não só no Brasil, como no mundo todo. Que é o fato de que esse percentual de eficácia que é calculado nos estudos precisa ser validado pelas agências reguladoras. Porque as agências reguladoras, muitas vezes até diferente dos pares científicos que publicam nas revistas científicas, as agências reguladoras têm a função de acessar esses dados e recalcular essa informação, confrontar essas alegações para ter certeza de que aquele percentual de eficácia que está sendo divulgado corresponde realmente ao que a agência reguladora calculou e que vai constar na bula. Ao final, é na bula da vacina que vai estar lá dizendo qual é o percentual de eficácia que melhor caracteriza essa situação. Então, o que nós, como agência reguladora, fizemos foi justamente isso. Assim que os primeiros resultados começaram a surgir, nós elaboramos um guia para autorização de uso emergencial. Não existia aqui no Brasil essa figura. Nos outros países já tinha acontecido isso, já tinha acontecido a autorização de uso emergencial em outros contextos. No contexto da pandemia, nós vimos a autorização de uso emergencial para medicamentos, inicialmente, por algumas agências reguladoras. Por exemplo, a FDA concedeu a autorização de uso emergencial para a hidroxicloroquina, para o Remdesivir, e depois acabou retirando essas autorizações de uso emergencial. E a autorização de uso emergencial tem esse foco, como eu disse, na segurança, tem o foco em quão promissor é o dado, mas ela é uma ferramenta que pode ser revogada caso não se observe um perfil de eficácia a contento. Então, foi isso que aconteceu com hidroxicloroquina e com Remdesivir lá nos Estados Unidos.
E no Brasil, então, nós elaboramos um guia para que se pudesse normatizar e dizer quais eram os critérios mínimos para a autorização de uso emergencial. Estabelecemos esse guia e nos colocamos à disposição das empresas para que elas pudessem submeter esse pedido. E isso é um fator que foi muito debatido também, foi muito cobrado. A Anvisa começou a ser cobrada ao publicar o guia de autorização de uso emergencial, ao esclarecer quais as regras para garantir o acesso mais ágil às vacinas, a Anvisa começou a ser cobrada pela liberação. Mas o fato é, a Anvisa só recebeu pedidos de autorização de uso emergencial esse ano. Apesar dos dados já terem sido divulgados, inclusive algumas empresas terem mandado pedidos de autorização de uso emergencial em outros países, e outros países começarem a vacinar, no Brasil, as empresas só pediram esse ano. 8 de janeiro foi a data em que recebemos os 2 primeiros pedidos, que foram o da Coronavac e o da vacina de Oxford, dessas doses que foram trazidas, que chegaram ontem, né, inclusive, as doses que foram adquiridas na Índia. Por que isso? Essa é uma pergunta que foi muito recorrente para nós. Porque a autorização de uso emergencial prevê, e não pelo nosso guia, não só pelo nosso guia, só pelo nosso requisito, a autorização de uso emergencial, como é feito em todos os lugares, prevê que as doses estejam disponíveis para uso. Nenhuma empresa vai pedir autorização de uso emergencial e não ter as doses, se não acontece da cobrança. O peso da cobrança passa a ser da empresa, né? Que fala, não, mas você já tem autorização, cadê a vacina? Então, por isso que somente em 8 de janeiro é que tivemos os pedidos da Coronavac e da vacina de Oxford. E foram as que a gente teve até o momento, só essas duas. Nessa autorização de uso emergencial, nós sabíamos, e desde o começo que saíram os primeiros resultados, enquanto outros países começaram a ser vacinados, a Anvisa começou a ser pressionada, né, pela liberação, e começou a ser questionada, inclusive, quanto à sua isenção no processo de regulação. Começou a se discutir questões políticas, porque está burocratizando, está privilegiando uma vacina em detrimento da outra. E aí, o que internamente nós vimos? Desde o começo da pandemia, a gente já sabia da importância de sermos transparentes sobre tudo o que fazemos. Mas nós precisamos ser mais transparentes. Então, quando nós recebemos os pedidos de autorização de uso emergencial, nós criamos um painel em que as pessoas puderam acompanhar todo o avanço da nossa análise, né? Muitas críticas recebemos sobre o período de 10 dias para fazer essa análise, né? E 10 dias é um prazo, se a gente compara com outros países, é um prazo bastante curto, bastante desafiador. Alguns países levaram até 2 meses para tomar essa decisão. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos um esforço, nós já tínhamos estabelecido um comitê de especialistas, então esse trabalho envolveu muito mais pessoas do que normalmente a gente emprega para uma análise. Nós criamos esse painel para mostrar a evolução das informações e sermos muito transparentes de que dados tínhamos e de que dados não tínhamos. E ali também a gente quis deixar muito claro que o que era necessário para se tomar uma decisão desse tipo. Mas não era suficiente. Nós vimos que ainda, durante o processo de análise, ainda existiam muitas dúvidas, muitas informações truncadas, muitas lacunas de informação e assimetria de informação. Foi então que, quando nós verificamos que poderíamos tomar essa decisão no domingo, e não podíamos esperar um dia a mais, segunda tinha que ser no domingo, justamente porque já tínhamos dados suficientes para tomar uma decisão. Foi então que a ideia de se fazer essa transmissão, não só pelo canal o canal que nós transmitimos as nossas reuniões, a diretoria transmite as suas reuniões no YouTube. Então, todas as reuniões da diretoria colegiada da Anvisa são públicas e são transmitidas pelo YouTube, mas sabíamos que havia um interesse muito grande das pessoas de entender o que tinha acontecido, saber se realmente
era uma questão técnica ou se tinha alguma outra questão. Então, houve então a oportunidade da gente fazer uma divulgação pelos canais da Anvisa, mas também pelo canal de comunicação da EBC, que é o canal público brasileiro, que pudesse transmitir isso, captar essa transmissão e transmitir, garantindo uma estrutura de qualidade melhor na transmissão. E aí foi então que aconteceu no dia 17 as primeiras aprovações de autorização de uso emergencial. O que nós consideramos nessa autorização de uso emergencial que é mais importante destacar aqui? A eficácia da vacina calculada como a eficácia total, e esse é o ponto principal, porque os estudos foram delineados por nós e aprovados por nós e propostos pelos pesquisadores para mostrar qual é a eficácia total da vacina. É claro que a divisão em subgrupos eram desfechos que nós chamamos de desfechos, né, conclusões do estudo, que são conclusões secundárias. Quando é uma conclusão secundária, muitas vezes é um dado que a gente chama de exploratório, ou seja, ainda precisa de informações para serem confirmadas. E aí a gente, então, considerou a eficácia, considerou a segurança, o perfil de segurança bem estabelecido, a qualidade, onde essas vacinas eram fabricadas, quais os parâmetros para liberação dos lotes e estabilidade da vacina para definir um prazo de validade e para mostrar que essas vacinas têm integridade quanto ao seu aspecto de qualidade mesmo, quanto à ausência de impurezas, tudo isso foi observado por nós nesse momento de análise. E as fábricas, as boas práticas de fabricação também foram um aspecto fundamental na decisão de autorização de uso emergencial, já que ali a gente observou se tinham as condições técnico-operacionais para que pudessem ser executadas, para que pudessem produzir em massa essas vacinas. Esse é um ponto importante, porque a gente sabe que quando se vai produzir em massa uma vacina, vários controles em processo precisam ser observados. Todas as etapas de fabricação da vacina precisam ter pontos de cheque, pontos de atenção para verificar se não vai ter desvio, contaminação ou qualquer aspecto que possa atrapalhar o rendimento da fabricação. Os equipamentos têm que ser adequados, as pessoas têm que ser treinadas, as instalações têm que ser adequadas. Então, tudo isso faz parte das boas práticas de fabricação. E o último aspecto é o monitoramento. O monitoramento, que é um ponto importante que precisa ser falado aqui, o que acontece após o uso, após a aprovação do uso. As vacinas, os estudos das vacinas, eles têm duração de 1 a 2 anos. Por 1 ou 2 anos, esses participantes têm que ser acompanhados para que se possa verificar ou caracterizar de maneira mais adequada o perfil de eficácia, o perfil de segurança, apesar de não existir preocupações com segurança graves, porque os eventos adversos graves costumam ocorrer nos primeiros 2 meses de pós-vacinação, e nós já observamos, durante os estudos, um acompanhamento mínimo de 2 meses, então ali a gente já tem muito bem caracterizado que não é esperada reações graves para essas vacinas que nós aprovamos, mas esses perfis precisam ser acompanhados de eficácia, até para caracterizar os aspectos nos grupos de eficácia, né? Na nossa apresentação no domingo, a gente colocou como incertezas, né? Existem algumas incertezas que precisam ser endereçadas por meio do monitoramento dessas vacinas. Esse é um aspecto também esperado nas nossas discussões internacionais. Sabíamos que, por conta da necessidade, da urgência que a pandemia traz, era preciso ter um esquema de monitoramento e uma observação quanto às incertezas muito próximo para que se pudesse resolver ou responder às nossas perguntas. Então, por isso que nós avaliamos o plano de monitoramento proposto pela empresa. Isso está relacionado com as obrigações que a empresa tem de observar tanto a eficácia quanto a segurança da vacina nessas pessoas que estão sendo vacinadas.
Isso em conjunto com o Programa Nacional de Imunização, que também, do Ministério da Saúde, que também tem essa responsabilidade de acompanhar o desempenho das vacinas, observando a sua efetividade. Efetividade é essa avaliação maior, né, de uma população maior, como estamos observando a circulação do vírus, como estamos observando a presença de casos graves ou a presença de casos leves, como o perfil epidemiológico da doença se modifica com a introdução das vacinas. Então, tudo isso envolve o monitoramento que é proposto pela empresa, mais o Programa Nacional de Imunização. Tudo isso compõe esse pacote que vai ser observado. Porque nós temos algumas incertezas que precisam ser endereçadas. Por exemplo, nos estudos, nós estimulamos que pessoas que já tinham exposição prévia ao vírus e pessoas naive, ou seja, pessoas que não tiveram exposição prévia ao vírus, fossem vacinadas, participassem desses estudos. E a gente precisa ser capaz de caracterizar se o perfil de eficácia é o mesmo nessas duas populações. Porque muitas vezes a gente sabe que a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 pode impactar no perfil de eficácia. Então, a gente precisa saber dessas respostas e está com uma incerteza. Um outro aspecto de incerteza importante que a gente vai ser monitorado é o tempo, a duração da imunidade, né? As vacinas costumam gerar dois tipos de resposta imunológica, resposta humoral e resposta celular. Algumas induzem só a resposta humoral, ou seja, produção de anticorpos. A resposta celular, as células de memória, costumam ter uma duração maior de proteção, justamente por ter uma memória imunológica. Mas a gente precisa observar isso na prática. Os estudos precisam ser continuados, justamente para se observar quanto tempo esses anticorpos neutralizantes, não é qualquer anticorpo, a gente quer um anticorpo que é capaz de neutralizar o vírus, né? Então, por isso que caracterizar bem isso e monitorar isso pós-vacinação é fundamental para a gente saber quantas doses a gente precisa tomar. A gente sabe que tem vacina que a gente toma uma vez na vida, vacina que a gente tem que tomar periodicamente. Então, isso é muito importante para que a gente... esse acompanhamento é muito importante e essa etapa que a agência reguladora também agora vai empenhar seus esforços para que a gente possa ter segurança das vacinas que vão ser utilizadas. Por fim, eu queria dizer, então, que deixar esse recado de que as vacinas que nós aprovamos são seguras, são eficazes, se vacinar é importante, se vacinar é um senso de coletividade, nós fazemos parte da sociedade e nós queremos impedir a circulação do vírus. Então, vacina é a maneira que nós temos para impedir que esse vírus continue circulando. E queria dizer, então, que essas incertezas que nós estamos colocando, esses pontos de acompanhamento, são pontos que são comuns. Isso não prejudica de maneira alguma ou põe em dúvida a importância de nós irmos lá e nos vacinarmos quando chegar o nosso momento. É importante respeitar as ordens de prioridade estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização, justamente porque o objetivo agora é desonerar o sistema público, é desonerar os hospitais com o consumo de materiais para o manejo clínico dos casos graves. Esse é o foco. Então, por isso que a autorização de uso emergencial foi concedida para essas pessoas, para esse público, porque a gente sabe que se nós conseguirmos resolver isso, já vai dar já vamos ter um perfil muito melhor de qualidade de vida e retomada do que era, um pouco do que era antes da pandemia. Bom, era mais ou menos isso, essa é a minha fala. Eu queria agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para perguntas, Rafael. Não sei se apareceu alguma, mas, por favor, fico à disposição aqui para vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Gustavo, mais uma vez, uma aula, né? Eu acho que a aula que a gente teve no dia 17, não só por você, mas por todos da Anvisa, por todos os servidores que estavam envolvidos, por todos os diretores que estão hoje no cargo. Eu acho que hoje você deu mais uma aula para nós sobre vacina, sobre o que a gente precisa saber sobre vacina. Nós tivemos aí algumas perguntas, sim, Gustavo, eu acho que é interessante a gente passar aí essas perguntas para você nos responder. Primeira pergunta que eu recebi aqui e eu acho que envolve muito essa questão, né? O uso emergencial que nós estamos tendo hoje, ela é uma fase 4, ou seja, ela é uma fase de farmacovigilância, como se fosse um pós-registro, né? Entendi a pergunta. Eu diria, na verdade, assim, eu não sei se a gente pode chamar de fase 4 propriamente dita, porque o tipo de monitoramento que nós vamos empenhar aqui, tanto pelo PNI quanto o plano de monitoramento da Anvisa, né, estabelecido ali pela Gerência Geral de Monitoramento, é maior, assim. Então, a fase 4 ainda existe um protocolo, né? Então, assim, existe ainda uma proposta de observar, de ser um estudo de observação, de coletar dados de maneira mais controlada. Não sei, eu ainda vejo um controle maior no fase 4 do que o monitoramento como ele vai ser feito. Então, mas assim, sem dúvida é isso. Sem dúvida é uma questão importante, porque o uso emergencial ele pressupõe um monitoramento, ele pressupõe um acompanhamento dessas vacinas. E por isso, então, é importante que tenha essa coleta muito próxima. Então, eu não chamaria de fase 4 propriamente dito, mas eu chamaria sim de que ainda precisa de um monitoramento ativo muito importante. É difícil, né? Dividir o que é a fase 4 no uso emergencial, né, Gustavo? É tudo muito Mas novo, né? Essa questão é nova, né? A questão do uso emergencial é muito novo no Brasil e no mundo, mas eu acho que o aprendizado disso vai poder trazer novos conceitos até para a gente. sem dúvida. E não é uma coisa. O uso emergencial é novo, mas a liberação antes da finalização de um estudo completo não é novo pela agência, né, Gustavo? A gente fez isso ano retrasado, acho que foi em 2019, não foi? Com a vacina de dengue, se eu não me engano. Não, na verdade, a gente já tinha até na resolução, para doenças raras acontece também, por exemplo. Às vezes tem o fase 3 em andamento, o fase 2 já é bem promissor, a gente consegue liberar com fase 3 em andamento. Acho que a diferença do uso emergencial aí foi a questão mesmo de ser para grupos específicos, de ter esse monitoramento muito ativo. Então, eu acho que é isso que talvez seja novo, mas sempre aprendizado, né? E aí, Gustavo, aproveitando aí, complementando essa pergunta, não é uma fase 4, ok, mas estamos em monitoramento, né? Estamos aí, né, com a vacinação, acho que em São Paulo aqui eu vi os dados ontem, 45 mil vacinados em média e tal, e está assim no Brasil inteiro a vacinação. Estão vacinando idosos que não estavam em todas as pesquisas que foram apresentadas, em todos os dados que foram apresentados para a Anvisa e tudo mais. E vão entrar outros grupos, né? Vão entrar aí possivelmente gestantes, pessoas com comorbidades N dentro da vacinação aí dos brasileiros e tudo mais. Como que a Anvisa está trabalhando hoje com este monitoramento? Como que está acontecendo o monitoramento? Por exemplo, aconteceu uma reação adversa grave hoje aqui em São Paulo ou em Brasília ou
enfim, no Brasil, como que a Anvisa está trabalhando isso? Qual que vai ser o andamento disso? Pois é, pelo plano de monitoramento que foi aprovado pela agência, a nossa expectativa é fazer um acompanhamento ativo dos casos de eventos adversos que ocorrerem e aí sensibilizar os profissionais de saúde que estão em contato com essas pessoas que foram vacinadas, que devem estar em contato com as pessoas que foram vacinadas, para acompanhar mesmo, falar, olha, e aí, você teve alguma reação? O que você teve? Como é que foi? Como é que tá? Teve febre? Teve dor? Teve... Fazer esse questionário mesmo, esse acompanhamento e reportar para a Anvisa e para o PNI. Então, assim, é nesse sentido um pouco desse acompanhamento. E as pessoas que fazem parte dos estudos aqui no Brasil, o acompanhamento é mais próximo, no sentido de verificar mesmo eficácia, se desenvolveu a doença ou não, fazer eventualmente testes de PCR para verificar se teve contaminação ou não. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, acompanhar, fazer o perfil de eventos adversos para a gente saber se... E também verificar se as pessoas vacinadas desenvolveram a doença. Isso é importante. Saber... essas pessoas vacinadas precisam, caso elas venham a ter a doença, SARS-CoV, e isso vai precisar ser reportado também imediatamente. Então, nós vamos monitorar se a pessoa foi vacinada e teve, isso vai impactar no perfil de efetividade da vacina, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui, e aí foi uma dúvida minha, eu não me aprofundei aí ao longo dessa semana também no assunto, mas a ideia do uso emergencial é liberar as vacinas para quem realizou, para as empresas, né, que realizaram os estudos aqui no Brasil ou que realizaram os estudos com brasileiros. E a Anvisa fez uma reunião, acho que quarta ou quinta-feira, com a União Química, que representa a Sputnik 5, Sputnik V, com relação ao uso emergencial. Qual que é essa questão do uso emergencial da Sputnik em si, Gustavo? A gente começou a conversar com o pessoal, com os russos, lá no meio do ano passado, mais ou menos junto com as outras vacinas. Naquela época eles tinham parceria com o Tecpar, que é um instituto do Paraná. Depois essa parceria acabou mudando para a União Química, né? Quando a gente conversou com a União Química e a gente teve acesso aos dados, a gente viu que algumas informações dos dados dos estudos que foram conduzidos na Rússia poderiam ser melhor respondidas com o estudo aqui no Brasil. Foi uma proposta da própria empresa, então, desenvolver um estudo fase 3 aqui no Brasil. Aí eles pediram, então, a anuência, né? A anuência é o pedido que faz para a Anvisa para poder aprovar esse estudo. E quando a gente recebeu esses dados que eu falei para vocês, né, que a gente avalia a forma como o estudo vai ser desenhado, o perfil de segurança das fases anteriores, quando a gente avaliou tudo isso, a qualidade da vacina, a gente fez algumas perguntas para eles, que são exigências. Aí nessas exigências que a gente fez, a União Química ainda precisou discutir com os russos e fazer alguns dados, então não responderam às exigências. A gente fez reuniões essa semana e ficou acordado que segunda-feira que eles vão apresentar para a gente respostas às nossas exigências que nós fizemos sobre o estudo clínico. Eles entraram com pedido de autorização de uso emergencial sem responder às nossas exigências. E aí a gente devolveu esse processo dizendo, olha, precisa responder às nossas exigências para que a autorização de uso emergencial possa ser pedida. A autorização de uso emergencial é restrita no Brasil para quem teve o desenvolvimento aqui, porque a gente tem, primeiro, alinhado com o que acontece nos outros países, e segundo, porque quando a autorização de uso emergencial é pedida, a gente consegue ter acesso a todos os dados do estudo que foi realizado aqui no país para poder trazer maior segurança e também, tendo em vista que o uso emergencial pressupõe todo esse acompanhamento, esse monitoramento, o estudo aqui no Brasil permite esse acompanhamento mais próximo, esse monitoramento mais próximo.
Então, é nesse sentido que está. Então, a expectativa é que a Sputnik, na segunda, responda às nossas exigências e a gente possa seguir para os próximos passos de disponibilização. É importante ficar claro isso, Rafael, porque por mais que domingo tenha mudado um pouco, né, as críticas à Anvisa no sentido de burocratizar e etc., ainda persistem. Então, é importante ficar claro, o que a gente quer com as vacinas não é burocratizar, não é atrasar, não é de maneira alguma impedir o acesso. Mas nós, como agência reguladora, e nós muitas vezes somos os únicos que temos acesso aos dados da vacina, nós precisamos ter confiança de que esses dados são dados reais, são dados verdadeiros, são dados confiáveis, são dados robustos. Então, por mais que a gente tenha uma quantidade de doses aí prontas para ser usadas, se a gente não ter acesso a esses dados para trazer essa confiança para as pessoas, não vamos desempenhar a nossa função. E aí fica uma incerteza muito grande para as pessoas sobre a qualidade da vacina e a qualidade dos estudos. É uma responsabilidade extremamente grande, né, Gustavo? De fazer com que não aconteça tudo que já aconteceu anteriormente na história do mundo, por falhas de análises, de processos, de pesquisas, e fazer com que isso não volte a acontecer, né? Então, vocês estão aí em um momento e com uma responsabilidade extremamente grande nas mãos, e assim, vocês estão levando, ao meu entender, de uma forma extremamente clara, extremamente transparente, extremamente profissional, da forma que a agência vem trabalhando, que vocês vêm trabalhando como um todo. Tem uma pergunta aqui, Gustavo. Alguma empresa já solicitou o pedido definitivo? Se sim, quanto tempo demoraria para a avaliação da agência? E qual que é a diferença do emergencial, acho que documental especificamente, não só com prazo, mas do emergencial para o pedido de registro? Não temos nenhum pedido de registro até o momento. Pela nossa regra, o pedido de registro demoraria 60 dias, mas nós também estabelecemos um procedimento de submissão contínua, que é aquele procedimento que a gente já recebe informações das empresas à medida em que esses dados vão sendo gerados. A gente criou uma tabela ali no site da agência para mostrar o que a gente já recebeu por meio do procedimento de submissão contínua, e a gente viu que a gente ali vê que a gente já recebeu muitos dados. Então, apesar de a gente ter colocado 60 dias no nosso prazo, a gente sabe que esse prazo pode ser bem menor, porque a gente já avaliou muitos dos aspectos. A diferença entre o registro e a autorização de uso emergencial, a primeira diferença é que a autorização de uso emergencial é para grupos específicos, para populações específicas, e o registro é um uso em massa, inclusive um uso comercial da vacina. Então, o uso emergencial também é temporário e o registro dura 10 anos. Então, essas diferenças principais no uso. Na questão da documentação, a autorização de uso emergencial, até por ser emergencial, nós exigimos bem menos de dados, bem menos informações. Nós focamos naqueles pontos que são críticos e chave sobre qualidade, segurança e eficácia. No registro, a gente espera um dossiê bem mais robusto, com informações de desenvolvimento, de validação, de estabilidade de acompanhamento de longo prazo. Então, tudo isso é a diferença assim, que eu vejo principal entre essas duas. Tem um dossiê, né, Gustavo, de diferença entre os pedidos, né? Tem uma pergunta aqui, Gustavo. A Anvisa prevê inspeções em centro de pesquisa? E se sim, qual que seria o foco dessas inspeções, visto que cada agência tem um foco diferente nas inspeções? Sim, nós prevemos inspeções e, inclusive, semana que vem nós vamos começar a inspeção em boas práticas clínicas da Coronavac, que é a vacina que foi inteiramente, que o estudo foi inteiramente desenvolvido aqui no Brasil, unicamente no Brasil. O foco é rastreabilidade, confiabilidade dos dados
boas práticas clínicas, né? Então, a gente na inspeção, a gente busca ter acesso a todos os dados brutos e verificar também os registros que estão presentes nos centros. O foco é mais ou menos nesse sentido, assim. E também nós vamos focar... são estudos grandes, né? Os estudos de vacina, e o menor tem 13 mil. Então, a gente precisa fazer um esquema de amostragem para verificar aqueles casos críticos. Então, muito provavelmente, a gente pode escolher aquelas fichas clínicas de voluntários que tiveram eventos adversos graves ou eventos adversos que foram mais relevantes ali para o perfil de segurança da vacina, para verificar se tudo foi registrado adequadamente, se os dados estão bem reportados, se aquela informação que está relatada confere com a realidade por meio de outros dados. É um trabalho de investigação mesmo, esse trabalho de inspeção. Então, semana que vem, esperamos ter novidades sobre isso. Legal. Você falou das respostas, né, das vacinas, Gustavo. Veio uma pergunta aqui. A Coronavac só tem resposta humoral? Isso mesmo, né? Vacina de vírus inativado é mais frequente ter resposta humoral do que celular. Nos estudos fase 1/2 que foram publicados, a gente viu que já tinha um perfil bem caracterizado de resposta humoral e não de celular. E na fase 3, esses dados de imunogenicidade, né, a gente até colocou como uma incerteza lá na nossa apresentação, os dados de imunogenicidade vão ser fornecidos ainda pelo Instituto Butantan para a gente ver como está esse perfil humoral da vacina. Então, mas a gente já sabe que é humoral mesmo. Esse dado de imunogenicidade, Gustavo, ele é um dado, o teste, né, de imunogenicidade, ele é um teste crítico, né, vamos dizer assim. A Anvisa, e aí tem uma pergunta aqui sobre isso, né, a Anvisa não havia solicitado isso anteriormente para o Instituto Butantan, e se havia, o Instituto Butantan não tinha ainda fechado, concluído o estudo, o teste, para não ter entregue? Foi isso mesmo. Na verdade, o estudo de imunogenicidade fazia parte do protocolo de estudo fase 3 que a gente aprovou lá no meio do ano passado. E o Instituto Butantan, então, coletou as amostras, mas não conseguiu analisar essas amostras a tempo para o pedido de autorização de uso emergencial. E aí a gente, então, colocou como um termo de compromisso, deu prazo até final de fevereiro, de março, para que eles pudessem... Na verdade, final de fevereiro e final de março é o prazo também, incluindo a nossa análise desse dado, para que a gente pudesse avaliar isso. É um teste crítico, mas é um teste que diz mais para a gente sobre... É um indicativo de... uma tendência de tempo de proteção da vacina, e não que ela é eficaz, não é eficaz imediatamente. Então, por isso que na nossa posição ali, no domingo, quando a gente recomendou a autorização de uso emergencial, a gente viu que é uma informação crítica, importante, mas que a gente poderia seguir com a vacinação e acompanhar e monitorar o desempenho e a efetividade da vacina enquanto esses dados são gerados. Depois que esses dados forem gerados, a gente fizer os cálculos, a gente vai rever, a gente vai olhar para ver como é que está esse perfil, para a gente ter um cenário mais real sobre tempo de proteção que a vacina pode causar, pode ter. Legal. Tem uma pergunta aqui, Gustavo. Em muitas reportagens, né, que se referia a 100% de eficácia da Coronavac especificamente, mencionava-se um grupo muito pequeno com 7 pessoas. E que aí esse grupo é pequeno para se comprovar a eficácia disso. Esse número é pequeno mesmo? As perguntas estão muito boas, hein? O pessoal está... Muito. Tem outras duas... Acho que tem outras 2 perguntas aqui interessantes aqui antes da gente encerrar, tá, Gustavo? Tá, bom, então,
Na apresentação do domingo, a gente colocou muito claro ali que o foco da nossa avaliação de eficácia é a eficácia total. As eficácias divididas por subgrupos, e aí no caso do Instituto Butantan, que ele dividiu em grupos, por exemplo, leves, graves, etc., são dados que não permitem uma conclusão, não tem significância estatística, é o que a gente chama. É um número pequeno, sim, de casos, então não permite dizer 100% de eficácia para esse grupo. A gente precisa ter um P, né? Um P é um parâmetro de significância estatística que seja menor do que o calculado por nós para considerar, não, esse dado realmente tem uma significância e pode ser incluído em bula. Então, por isso que esse 100% não é um dado significativo, não. Legal. O pessoal perguntou aqui, quantas vezes a empresa pode solicitar o uso emergencial? E você sabe dizer a Coronavac onde que ela fez os estudos dela, ou as pesquisas de uso? Se foi feito, por exemplo, na China? A Coronavac, ela fez... o que embasou a nossa decisão foi o estudo aqui do Brasil, né? Mas a gente sabe que a Coronavac fez estudos em outros países, como Indonésia, Turquia, Emirados Árabes, e na China a Coronavac tinha autorização de uso emergencial, então já tinha um perfil de vacinação bem maior, né? Esses dados da China, inclusive, eles mandaram para a gente os dados de acompanhamento e monitoramento da autorização de uso emergencial lá, mas foi mais ou menos nesse sentido assim que a gente aprovou, a gente considerou o estudo do Brasil, porque, diferente do que aconteceu com outras vacinas, no caso da Coronavac não se permitiu integrar esses dados, né? No caso da vacina de Oxford, eram vários estudos em vários países, mas eles conseguiram integrar pela forma como os estudos foram delineados. No caso da Coronavac, não. A outra pergunta é sobre quantidade de autorizações de uso emergencial. Na verdade, a empresa só tem que pedir autorização de uso emergencial novamente se tiver alguma mudança no que foi aprovado. Então, por exemplo, ontem a gente aprovou um novo pedido de autorização de uso emergencial para a Coronavac, porque, diferente do que a gente aprovou no domingo, agora as vacinas vão ser envasadas aqui no Instituto Butantan. Então, isso impacta numa alteração do processo de produção da vacina. Então, por isso que a gente precisou avaliar esses dados e fazer uma nova autorização. Se ela não mudar nada disso que já foi aprovado, não precisa pedir novos usos. Legal, Gustavo. E para a gente finalizar, como eu disse essa semana para você, as perguntas cabeludas, né? Que às vezes a gente não consegue responder na lata. A Anvisa vem questionando a indústria sobre a acuracidade da vacina, sobre as novas variantes de cepas do SARS-CoV que estão surgindo por aí. Então, a gente nos estudos clínicos que foram conduzidos, a gente não colocou uma previsão de diferentes variantes, né? Até porque as pessoas não faziam nenhum tipo de sorologia ou nenhum tipo de avaliação nesse sentido que pudesse identificar as diferentes variantes nos casos que foram usados para calcular a eficácia. Mas, assim, sabendo agora dessas novas variantes, sabendo da importância do perfil perfil de infecção e de letalidade desses novos casos, a gente espera observar com mais cuidado o desempenho da vacina nesses casos. Então, sempre que tiver pessoas vacinadas que desenvolverem a doença, vai ser importante sim identificar qual é a variante do vírus para verificar se a vacina está conseguindo proteger ou não. Então vai ser um trabalho mais de pós-uso do que pré-uso. Legal, Gustavo. Gustavo, tem vários aqui, aula de esclarecimento, fantástico. Parabéns, doutor Gustavo, pela dedicação nos estudos. Parabéns à agilidade e transparência da Anvisa e a todos os envolvidos. Nossa presidente da Racine, excelente exposição, doutor Gustavo. Obrigado por contribuir com o Instituto Racine neste processo contínuo de difusão
e de divulgação da ciência. Tem várias outras aqui. Obrigado, professor Gustavo, pela dedicação, compromisso e ética de toda a equipe. Excelente, orgulho da Anvisa. Obrigado, Racine. Então, assim, acho que mais uma vez, obrigado, Gustavo, pela sua dedicação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de sempre aí com a gente, sempre passando informações muito detalhadas, muito sérias, né? Trazendo aí o trabalho que a Anvisa vem desenvolvendo ao longo de todo esse processo único, né? Que a gente não esperava aí passar por nossa história, mas que estamos passando e vocês estão desenvolvendo aí um trabalho extremamente fantástico. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafael. Obrigado, Elídia. Obrigado a todos do Instituto Racine. Uma honra, mais uma vez, estar aqui, ter estado com vocês. Eu fico muito feliz de colaborar com um instituto tão renomado, tão importante. Faz um trabalho há tanto tempo de difundir ciência, de difundir regulação. Então, eu queria agradecer a vocês também pelo trabalho que vocês fazem aí. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. O pessoal perguntou em que curso que você dá aula aqui na Racine, nos cursos de assuntos regulatórios. Inclusive, estamos começando mais uma turma, a turma 11 de pós-graduação, agora no dia 5/2. Ainda temos algumas vagas abertas para você que queira aí estudar com a gente. E estamos aí quase, né, no dia 12/3, abrindo um curso aí, né, Gustavo, de pós-registro, também aqui no Instituto Racine, onde será aí a primeira turma do curso de pós-registro, onde o Gustavo participa ativamente aí na construção também desse curso. Mais uma vez, Gustavo, obrigado pela sua disponibilidade e um excelente dia. Muito obrigado, um abraço. Valeu, obrigado a todos que estiveram com a gente acompanhando ao vivo. Abraço.